Adultizar uma criança é, de certa forma, violar o território sagrado da infância. É quando ela começa a carregar responsabilidades que não são dela, né? É uma menina de 8 anos que precisa cuidar do irmãozinho mais novo porque a mãe trabalha, né? Trabalha em 2 empregos e não tem outra escolha, né? É um menino de 10 anos que fica ouvindo discussões de adultos sobre dinheiro, relacionamentos, né? E problemas que não deveriam ocupar a sua imaginação, mas que mesmo assim acabam ocupando, né? É aquela criança que aprende muito cedo que o amor e a aceitação vêm condicionados à performance, né? À obediência, àquele acerto constante. E você sabe, eu já vi isso bem de perto, né? Nas histórias que vocês me contam, nos relatos que chegam pelas redes, né? A adultização se veste de 1000 formas, de 1000 maneiras, às vezes quase imperceptíveis. Às vezes chega como um elogio, você é tão madura para sua idade, e por trás dessa frase se escondem horas de ansiedade, né? Noites sem sono, medo de errar, a sensação de que se falhar vai perder alguma coisa que não deveria depender do seu esforço. É uma violência silenciosa, gente, porque a gente quer acreditar que está elogiando, mas na verdade a gente está empurrando um fardo que alguém que ainda precisa brincar, né, imaginar e errar. Não é um fardo apropriado para essa criança. E aí também vem a infantilização, que é o outro lado da mesma moeda, mas que acontece com os adultos. É quando alguém que tem a idade para agir, para decidir, para se responsabilizar, é mantido num estado de dependência emocional, financeira ou até existencial. Adultos que não aprendem a lidar com frustração porque cresceram sendo protegidos de qualquer desconforto. Adultos que acreditam que sempre haverá alguém para intervir, né, para decidir por ele, para garantir que nada saia do controle. É a mesma questão do tempo que a gente não respeita, né, na infantilização. A gente atrasa a maturidade, a gente bloqueia a autonomia e cria uma dependência que aprisiona tanto quanto a adultização. Então, a infância e a vida adulta são territórios sagrados, cada um no seu tempo, não é assim? Quando a gente invade esse tempo, seja empurrando crianças para responsabilidades adultas ou segurando adultos para que não assumam as suas próprias decisões, a gente está mexendo com uma coisa muito profunda, né? A gente está mexendo com a estrutura da vida emocional, da identidade, né? E da confiança que cada pessoa constrói em si mesma. Já reparou como isso é profundo, né? Você já parou para pensar no impacto disso tudo, né? No que acontece dentro de uma criança adultizada? Ela acorda cedo, mas não com a leveza da curiosidade, né? Ela acorda cedo com a ansiedade de manter expectativas externas. Ela aprende cedo demais que os sentimentos dela têm preço, né? Que o seu valor é medido pelo que produz ou pelo que ela aparenta. Ela experimenta pressão, ela experimenta também o medo de decepcionar e aprende que o erro é quase proibido, né? A imaginação dela, que deveria ser livre, é substituída pela performance. A brincadeira, que deveria ser um chão seguro para testar limites, acaba sendo substituída por tarefas e metas que não pertencem à sua idade. Então ela tem que crescer antes do tempo e pula 1000 etapas, né? E os adultos infantilizados? Eles vivem na espera, eles esperam aprovação, instrução, direção, evitam riscos, porque eles nunca foram treinados a lidar com frustração real, né? O mundo parece grande demais, pesado demais, inseguro demais. E o medo se torna rotina, né? E a dependência se torna conforto. Mas é um conforto que aprisiona, né? Que rouba a sensação de competência e que bloqueia o crescimento emocional e relacional. Então é péssimo, né, gente? É péssimo.
Eu quero contar para vocês algumas histórias para ilustrar tudo isso que a gente está falando, baseadas, né, em relatos que eu recebi e ao mesmo tempo compostas para preservar a privacidade. Então, fictício, né? Ana tinha 9 anos, né, quando ela começou a gravar vídeos de maquiagem com a mãe. No início era leve, era uma brincadeira entre as duas, mãe e filha, né? Cheia de risada, de bagunça, de cores e de cheiros de batom que misturavam fantasia e imaginação. A Ana, ela adorava se olhar no espelho, inventar personagens, histórias, né? E a maquiagem era só um brinquedo, um ritual, né? Um ritual mágico de transformação que fazia ela se sentir poderosa por alguns minutos, como se pudesse ser qualquer pessoa que ela quisesse, sem regra, sem pressão, né? Mas, aos poucos, a brincadeira começou a mudar de ritmo, né? As gravações, que antes duravam 10 minutinhos, né, passaram a ocupar horas. O que era diversão virou um compromisso, né? Ela precisava postar vídeos, responder comentários, manter uma imagem impecável. A Ana começou a perceber que cada sorriso, cada gesto, cada olhar tinha que estar perfeito. Não era mais sobre se divertir, era sobre corresponder à expectativa do público, né? Vocês sabem o que aconteceu? A Ana começou a acordar ansiosa. De noite ela rolava na cama e ficava pensando, será que o vídeo vai dar certo amanhã? Né? E se ninguém gostar do vídeo? Será que eu fiz certo? Então, aquela criança que adorava brincar, agora ela se via refém de um mundo que não era dela, um mundo de aprovação alheia, né? Ela não sabia mais se ela gostava de maquiagem porque ela realmente amava ou porque ela precisava amar, né? Porque aí já fazia parte de uma performance. Ela não sabia se queria sorrir porque estava alegre ou porque precisava parecer alegre. Então, a cada dia, a pressão ia crescendo. A Ana passou a medir cada gesto, cada palavra, cada expressão, como se ela estivesse auditando a própria infância, né? Brincar se tornou quase impossível, não era mais leve. O que antes era liberdade, agora era um campo minado. Cada risada podia parecer falsa, cada erro podia ser julgado, cada momento de distração podia se transformar numa falha, e o tempo da infância começou a escorrer pelos dedinhos dela, né? Invisível, roubado, silenciosamente. E ninguém parecia perceber o peso que ela estava carregando. Os adultos olhavam para ela e viam apenas uma criança muito talentosa ou uma menina criativa, mas o que ninguém via era aquela ansiedade constante, a sensação de que o seu valor dependia dos likes, de comentários, de visualizações. A Ana aprendeu cedo demais que o mundo observa, julga e espera mais do que ela consegue carregar. Ela aprendeu que o erro não era permitido, né? Que o cansaço não tinha espaço e que a leveza da infância era um luxo que agora parecia bem distante, né? A mãe, embora fosse carinhosa, ela também estava presa nesse ritmo. Ela queria o melhor para a filha, né, para Ana, mas sem perceber, ela ajudava a moldar essa pressão. E assim, sem grandes intenções, a infância da Ana começou a ser substituída por uma performance constante, por uma responsabilidade que não era dela. A maquiagem não era mais diversão, era máscara, né? E a câmera não era mais brincadeira, era juízo. E aí a Ana começou a perder contato com a parte mais pura de si mesma, né? Aquela que se entrega sem medo, aquela que se diverte sem pensar no resultado, que se permite errar e aprende com uma risada nos lábios, né? O que é mais triste é que a Ana não tinha como dizer isso, como explicar que a alminha dela estava cansada, confusa, assustada, quando todo mundo em volta dela celebrava o talento que ela tinha. Então ela sentia falta de simplesmente ser a Ana, de brincar, de não fazer nada, né, de se perder na imaginação sem ter que registrar, publicar ou aprovar nada. A infância dela estava sendo consumida pelas telas, né, pelos olhares de um público que nem sempre via quem ela realmente era.
E assim a Ana segue crescendo, mas parte da leveza que deveria acompanhá-la para a vida adulta foi adiantada, foi forçada, exigida antes da hora. A criança que ela é ainda existe, né? Mas agora está dividida. Uma parte se apresenta, se molda, se entrega à expectativa e a outra parte observa silenciosa, com muita saudade da liberdade que já foi, né? E que talvez só possa ser recuperada com cuidado, atenção e presença. Agora vamos ver exemplos de infantilização. O Lucas tem 28 anos, mas parece carregar a alma de um adolescente. Ele cresceu numa família que protegia ele de tudo, das frustrações, das responsabilidades, das escolhas erradas, né? Cada passo que ele dava era supervisionado. Cada decisão tomada, né, para ele, cada dificuldade suavizada antes que pudesse sentir o peso de lidar com ela sozinho, tudo isso era feito por ele, né? O mundo adulto chegou para o Lucas como uma porta enorme, né, e muito intimidante, e ele ficou parado do lado de fora com medo de atravessar. Morar com os pais era seguro, confortável, mas claro, também era limitante, não é? Ele não pagava as próprias contas, ele não gerenciava sua rotina financeira, ele não precisava enfrentar as consequências das escolhas impopulares ou arriscadas que ele fazia. E a proteção que ele recebeu era um gesto de amor, sem dúvida, né? Mas tinha um efeito silencioso e profundo. Ele não aprendeu a confiar nele mesmo. Cada desafio se transformava num monstro imaginário. Cada decisão parecia carregar o peso do mundo, porque ele nunca tinha feito aquilo. Então, ele evitava decisões, mesmo que simples, porque ele tinha medo de errar. Escolher um apartamento, um trabalho, né, um relacionamento, tudo se torna um terreno perigoso. Então, ele internalizou a mensagem de que falhar é ruim, de que qualquer deslize é intolerável. Percebe que os dois polos têm os mesmos problemas? Então, a autonomia que deveria ser conquistada passo a passo foi negada a ele. Ele não sabe o que é sentir confiança na própria capacidade, porque ninguém nunca deu espaço para ele experimentar, para ele errar, para ele se recuperar. E isso é essencial na nossa formação. A vida adulta chegou para o Lucas cheia de expectativas que ele não sabia como cumprir. Amigos avançam nas carreiras, né? Assumem responsabilidades, constroem famílias, enfrentam decisões e se descobrem. Ele observa tudo isso como um mero espectador, ansioso, né? Se sentindo inferior, inseguro, como se ele estivesse atrasado para a própria vida. E é exatamente isso. A comparação constante corrói a autoestima dele e ele se convence de que ele não é capaz, de que ele não está pronto, de que precisa da aprovação alheia para qualquer passo que ele queira dar. E dentro dele tem uma frustração silenciosa, né? Um desejo reprimido de ser protagonista da própria história, que ele nunca foi. Mas esse desejo ele é abafado pelo medo de falhar, de desapontar, de se lançar em algo que não tenha garantias de sucesso. Né? Ele sente falta de liberdade, mas ele não sabe como exercê-la. Ele quer autonomia, mas ele nunca aprendeu o caminho para conquistá-la. Então, a infantilização que o Lucas experimentou, ela cria uma divisão interna. Uma parte de si quer agir, decidir, experimentar e aprender, mas a outra parte tem medo, espera, hesita e recua. Essa dualidade é dolorosa, mas ela molda a relação dele com o mundo, com as outras pessoas e consigo mesmo. Ele repete padrões que ele aprendeu na infância. Ele espera que os outros resolvam os problemas, ele evita responsabilidades, ele mede cada passo pelo risco percebido e o mais delicado é perceber que o Lucas, ele não é incapaz por natureza. Ele foi prevenido demais, protegido demais e agora ele paga o preço da ausência de prática, né, de erros permitidos, de liberdade supervisionada. A vida adulta, que deveria ser um espaço de construção, de crescimento e de descoberta, chegou cercada de muitas dúvidas para ele, de medo, de insegurança. Ele nunca fez nada, ele se sente totalmente incapaz. E assim ele segue vivendo, dividido entre vontade de ser adulto e a sensação constante de que ele não tem direito a isso.
Ele ainda é, de uma certa forma, um adolescente preso num corpo adulto, esperando a coragem e a confiança, né, que elas sejam entregues a ele de fora, quando, na verdade, ele precisaria cultivá-la de dentro. Então, gente, percebam como essas histórias, elas conversam entre si, né? A sociedade, de forma sutil, empurra crianças para a maturidade cedo demais e retarda o crescimento dos adultos que deveriam sustentar responsabilidades. E assim, né, o ciclo vai se perpetuando. As crianças adultizadas podem reproduzir padrões de infantilização quando crescem, né? Adultos infantilizados podem empurrar responsabilidades para os filhos sem perceber. É um movimento contínuo, né? Um espelho partido que nos reflete falhas coletivas e também falhas individuais. Mas eu quero que você perceba uma coisa, né? Mesmo diante de toda essa complexidade, existem caminhos de mudança, sabe? Não é sobre culpa, mas sobre consciência. Para proteger a infância, a gente precisa criar espaço para brincar, errar, imaginar, né? E sentir. Nós precisamos permitir que cada criança experimente a vida no ritmo que ela conseguir absorver, né? E para adultos é necessário oferecer oportunidades reais de autonomia, né? Onde o erro não seja uma catástrofe, mas um aprendizado. Sempre foi assim. A gente aprende em cima dos erros também, né? A vida tem o seu próprio compasso, gente, né? E não há por que acelerar ou retardar esse compasso de uma forma injusta. Cada fase guarda um tesouro. A infância é a raiz, a vida adulta são as asas. E as asas não podem existir sem raiz. Nem a raiz se desenvolve adequadamente se ela for arrancada cedo demais. E aqui entra o convite, né, de olhar para dentro e perceber onde em nós ou ao nosso redor existe pressa ou atraso, né? A adultização e a infantilização são reflexos. E a mudança, ela começa com consciência, com cuidado, né? É sentar com as crianças, escutar o que elas têm que falar, que elas querem falar, valorizar o erro e a descoberta e encorajar adultos a decidir, agir, né? Ter responsabilidades e parar com esse medo de falhar. É criar uma cultura que respeite o tempo da vida emocional de cada pessoa, sem pressa, sem imposição, sem condicionamento. O impacto disso vai muito além do indivíduo, né? Uma sociedade que tem crianças adultizadas e adultos infantilizados produz relações frágeis, decisões inseguras, confiança abalada, né? A educação, o trabalho, os vínculos afetivos, tudo é tocado, né? Então, proteger a infância e cultivar a maturidade adulta não é só uma questão pessoal, é uma responsabilidade social. E a gente faz isso dentro de casa, não é? Quando você pensa em adultização e infantilização, não pense apenas no outro, olhe para você também, né? Quais pressões você absorveu cedo demais? Que cuidados excessivos ou restrições retardaram o seu amadurecimento? É nesse exercício de reflexão que a gente encontra o começo da cura, não é? A infância e a vida adulta são fases únicas, são fases extremamente preciosas, necessárias, né? Com o seu próprio ritmo. A gente não pode roubar nem esticar além do que vão suportar. Adultizar crianças e infantilizar adultos é desrespeitar a ordem natural da vida. É esquecer que a construção do ser humano acontece em etapas, né? Cada um com seus desafios, aprendizados e possibilidades de crescimento. O cuidado, portanto, precisa ser equilibrado, né? Crianças precisam de proteção, mas também precisam de liberdade para explorar. Adultos precisam de suporte, mas também precisam de autonomia para decidir, né? É um ato de amor, de respeito e de responsabilidade social. Ele é, acima de tudo, né, o reconhecimento de que o valor de cada pessoa não está no que ela produz, na imagem que ela projeta ou na perfeição que ela alcança, mas sim na sua capacidade de ser inteira, no seu tempo e no seu espaço.